Queridos, para essa manhã, eu gostaria de refletir num texto que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 41 até o 45. Então, assentados mesmo, nós faremos assim essa leitura. 1 Reis 18, 41 a 45. A tradução que eu tenho em mãos diz o seguinte: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já houve o barulho de uma abundante chuva. Acabe subiu para comer e para beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvando para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: Vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga para Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que o cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai Santo, muito obrigado por esse dia, por esse culto, por esse momento. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos refletir na Tua palavra, mas muito mais do que isso, muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Agora, quando Deus, vamos refletir aqui, ó Pai, nesse texto, que o Senhor possa continuar falando ao meu coração e fale ao coração da igreja, Senhor. Desta forma oramos com gratidão a Ti por tudo isso e fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ao lermos um texto como esse, se nós não atentarmos para o contexto histórico que esse texto traz, parece ser apenas uma cena peculiar, onde Elias olhou e disse: vai chover, onde talvez a única coisa, e nós não temos ainda com clareza nesse texto, era a indicação de que não tinha nenhuma nuvem no céu. O texto não fala claramente, os textos anteriores e posteriores falam disso, mas neste texto aqui, neste quadradinho aqui, nesta foto aqui, não aparece nada disso. Parece ser um texto bem simples, ou seja, Elias diz para o rei que iria chover, pediu que ele fosse embora para casa. Olha, apronte aí o teu carro, né, a tua carruagem, se fosse hoje, entra no teu carro, dê partida, vai para casa, como uma refeição, e enquanto eu vou subir ali e vou orar. Aparentemente, nada de extraordinário num texto como esse, numa situação como essa. Se nós tirássemos uma foto, então, como eu estou falando, como aqui da igreja, peguei aqui, tirei uma foto, igual tem o fotógrafo aqui andando, né? Ele disse que conhece o meu irmão, Zaqueu, é isso, né, Zaqueu? Não vou esquecer de falar para o meu irmão, pode ficar de boa. Se o Zaqueu estivesse aqui e tirasse uma foto da igreja, é isso aqui que nós viríamos daqui a um tempo. Se você olhar um texto como esse e tirássemos essa foto desta forma aqui, seria apenas um diálogo entre o rei Acabe e o profeta Elias. Talvez um diálogo desse aí de elevador. Eu moro em casa, mas às vezes vou em prédio, tem elevador. Desses que entra a pessoa e você tem 2 contextos apenas com uma pessoa que você não conhece direito no elevador. Ou acontece um silêncio crucial e terrível e parece que nunca chega no andar que você está querendo. Né? O elevador parece que fica um negócio assim complicado. Pastor Ageu, pastor Clóvis que mora em elevador deve viver isso aí constantemente. Né? E parece que não chega no lugar. Ou então aquela conversa trivial, você cumprimenta a pessoa, digamos de manhã, bom dia, tudo bem, e aí aquela coisa assim, e se for um tempo como hoje, talvez você possa arriscar, está frio, né? O outro, está frio, esfriou mesmo, parece que vai chover. O outro, eu acho que sim, né? Um homem do tempo tem falado, mais ou menos assim. Se nós pensássemos nesse texto desta forma aqui, seria isso que eu e você viríamos. Mas quando você olha o contexto histórico, quando você olha para a história, quando você retrocede, quando você lê os capítulos anteriores, então você vê o seguinte, que esta cena aqui estava desarrumada.
Esta cena aqui até mesmo estava desconfortável, muito desconfortável. Por que muito desconfortável? O rei Acabe tinha Elias como inimigo. Eu sei que aqui ninguém vai falar eu tenho um inimigo e nós vamos ficar tranquilos quanto a isso, eu não vou perguntar para ninguém. Mas imagina você no elevador com alguém que você não acerta muito ou não acerta muito com você. Esse é o contexto. Acabe não gostava de Elias. Muito mais, Acabe queria matar Elias. Acabe queria matar Elias. Então, quando você olha com um olhar histórico para isso aqui, você vê que a cena está desarrumada. Não é tão peculiar assim, não é tão tranquilo assim, não é tão assim, algo feijão com arroz, conversa de elevador, não. Acabe culpava Elias por algo que estava acontecendo e que esse texto dá uma indicação pequena. Havia uma seca tremenda ali em Israel. 1 Reis 17:1, então nós estamos voltando no tempo aqui. 1 Reis 17, você retrocedeu comigo na história. Aqui foi a conversa dos dois aqui. Agora, para a gente olhar com mais fundo, igual quando um drone, imagina um drone aí subindo e vendo, então nós vamos voltar para a história aqui, ó. Agora, então, voltando para a história ali, 1 Reis 17:1, Elias está conversando com Acabe. Então, é no passado aqui, tá? Elias fala para Acabe o seguinte: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a face eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ó, no passado aqui, uma palavra dura, no passado lá, uma palavra de ameaça, num passado ali, algo que de fato ia acontecer, porque era Deus que estava por detrás deste contexto, e a palavra foi: não haverá chuva, não haverá orvalho. Bom, vamos olhar para Israel um pedacinho. O contexto de Israel nesta situação, neste contexto, era um Israel agrícola. Era um Israel que não tinha outra coisa. Era um Israel que vivia de plantação, que vivia de colheita, que vivia de gado, que vivia do ser vivente, como nós também. Se faltar água durante muito tempo, vamos passar muito aperto. Tanto é que quando começa a faltar aí, o governo lança as campanhas, e você fica em cima, e eu lá em casa fico em cima, dizendo: olha a conta d'água, olha a conta de luz, olha não sei o quê. Você faz isso. Isso porque temos reservatório, isso porque temos uma série de coisas. Aqui não tem tanto assim não. Então, voltando um pedacinho mais para trás, sabemos que essa seca durou 3 anos. 3 anos sem banho, pastor Clóvis. O que a Fernanda diria? Mas daí você pode falar também o que eu diria. Então está empatado a coisa. 3 anos sem muita facilidade com tudo isso aqui. Quando você amplia a leitura, que não vai dar tempo nada disso aqui, nós vemos o rei em um outro momento dizendo para os servos dele: dá uma saída por aí, vê se tem comida, porque senão os animais vão morrer tudo. 3 anos, por causa dessas coisas aqui. 1 Reis 18:1, voltamos o tempo para frente um pouquinho. Deus está falando com Elias de novo e diz o seguinte: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, então 3 anos de seca, dizendo: vai, apresta-te e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Deus está falando: olha, vai lá, Acabe quer te matar, Acabe está culpando você, mas vai lá e apresenta para ele, diz: olha, eu estou aqui e tenho uma palavra de Deus para você. Agora a palavra era boa, agora a palavra ia funcionar. Então, entendendo esse contexto aqui que nós estamos falando, após a morte do pai de Acabe, que era o rei Onrim, rei de Israel, Acabe reinou 22 anos, e olha só o detalhe: levou a nação inteira ao pecado. O texto diz aqui, em 1 Reis 16, 29 a 31, diz: Acabe, filho de Onrim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano
do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onã, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onã, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. E como se não bastasse, a palavra diz, e como se fosse coisa pouca, como nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe, e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Esse é o contexto. A conversa de elevador já mudou. A companhia do elevador já mudou. Já fica pesado o contexto aqui. Deus estava punindo esta nação, Deus estava punindo ali Acabe, porque ele, muito mais do que os outros reis, além dele ter pecado, ele levou a nação inteira a pecar, casou com Jezabel, que era como se fosse uma sacerdotisa de Baal e de Aserá, que era o rei da fertilidade, o rei da chuva, desse contexto como um todo aqui, e a palavra diz que ele desagradou ao Senhor. Então aqui nós estamos diante de uma situação bastante complicada. Quando nós olhamos sobre os reis da Bíblia, inclusive Salomão, que tinha grandes promessas de Deus para a vida dele, e viu Deus agir poderosamente no reinado dele, Salomão também entrou por caminhos assim, casou com uma infinidade de mulheres. A questão não estava na poligamia, mas a questão estava na adoração a outros deuses, que essas pessoas traziam, essas mulheres vinham de outras culturas e trazia, e Salomão entrou por esse caminho, fez casamento e aliança errada com o que não deveria fazer, e aí toda a situação complicou. O contexto aqui de Acabe e de Elias é que Acabe pecou, desagradou o Senhor, levou o povo a pecar, Deus puniu com 3 anos, e Acabe culpava Elias por causa da seca. Queridos, imagina naquele tempo, quando tudo dependia então da água. O rei Acabe procurava Elias para matá-lo. É que Deus escondeu Elias durante esse tempo. Se avançar um pouquinho na história aí, vai ver que numa conversa de Acabe com o servo dele, Elias manda falar para Acabe: eu estou aqui. O servo falou: olha, eu não vou contar isso para o rei não, porque eu digo que você está aqui, Deus te pega no cangote aqui e te leva para lá. Como faz? O rei chega aqui e não te encontra, meu pescoço que rola, não vou contar para o rei. E diz ainda para Elias: o rei te procurou em todo lugar e nas nações ao redor, e fez os reis das outras nações jurar que você não estava lá. Agora você quer que eu diga que você está ali? Você quer que eu fale isso? Você quer que eu diga que você está morando na Martin Luther King? Olha, não vou contar não, porque vai sobrar para mim. Então este é o contexto que nós estamos aqui. Só que Acabe culpava Elias. Queridos, nós temos uma tendência bastante grande, bastante forte, de terceirizar a culpa e de passar para o outro, e falar que a culpa é do outro. Por exemplo, lá no Éden, lá atrás, quando Deus deu uma espremida em Adão, Adão fala assim: eu pequei, mas é o seguinte, a mulher que tu me deste, não fui eu, não tive tanta culpa assim. Deus vai dar uma espremida em Eva, ela fala: Senhor, foi a serpente, eu pequei sim, mas foi a serpente. Nós vemos isso, Gênesis 3, 11 e 12, disse Deus ao homem, disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companhia, que me deu o fruto da árvore, e me fez comer, e eu comi e pequei. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mas daí a serpente não tinha desculpa, né? A serpente olhou do lado assim e falou: sobrou. E Deus falou: porém, inimizade entre ti e a mulher. E aí nós conhecemos todo esse contexto aqui. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma propaganda muito tempo atrás, que eu sou mais velhinho, então, né? A propaganda é de uma massa de macarrão, essas coisas assim. Então tá lá um religioso
um pouquinho mais avantajado de corpo, sentado numa mesa, com um baita prato de macarronada, que até na propaganda dava vontade de comer, e então vem uma luz que bate naquele prato assim, como se Deus estivesse falando com ele, fala assim: Clóvis, vou usar você, mano, tem jeito, fala assim: Clóvis, olha a gula. Aí o pastor Clóvis levanta e fala: Senhor, olha a massa. Temos a tendência sempre de esquivar das nossas coisas, temos a tendência sempre de passar para o outro as coisas que são nossas. Lá em casa, quantas vezes eu derrubei copo, falei: oh, mas também quem deixa aqui? Quem que deixa nesse lugar num copo? Em vez de falar, eu quebrei. Eu vou fazer uma pergunta: eu estou sozinho nessa ou você está comigo nisso? Ah, que bom, hein? Que bom, hein? Clóvis, levanta a mão, porque eu sei que você é assim também, filho. Fica fugindo disso não. Queridos, a gente brinca, mas na realidade é isso que está acontecendo. Acabe não assumiu em momento algum que o pecado foi dele. Acabe não assumiu em momento algum que ele estava levando, ele e mais o povo que ele levou à idolatria. E além disso murmurou. E quando ele encontra com Elias, sabe qual foi a palavra que ele traz para Elias? Quando ele vê, depois de 3 anos, Elias, 1 Reis 18:1 diz: és tu, ó perturbador de Israel. Olha aí, em vez dele dizer: olha, eu errei, eu pequei, eu quero confessar o meu pecado, eu estou errado, ele fala: é você, perturbador de Israel, é você que está fazendo isso? É você que está causando todas essas coisas? E foi diante desse contexto que este grande acontecimento então apareceu ou surgiu aqui. Um contexto que nós não lemos. Elias responde para Acabe: eu não sou perturbador de Israel, é a tua família, é você e a tua família. E como se falando de passagem, diz: já que estamos aqui conversando, reúna todo Israel e vamos ver então a quem devemos adorar, se a Deus ou se a Baal. Reúna. E Acabe convoca todo Israel, e todo Israel chega diante do altar, um altar que estava ali. E Elias então diz, 1 Reis 18:21, então Elias olhou para o povo e disse: até quando cocheareis? Ou seja, até quando vai ficar com 2 pensamentos? Até quando vai pensar 2 coisas? Se é o Senhor Deus ou se é a Baal que nós devemos servir. E é neste contexto aqui então que Elias fala: vamos fazer um desafio. Aqui está o altar, vamos lembrar que é uma seca tremenda, e vocês, falou para os 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Aserá, vocês vão clamar a Baal aí, vocês vão orar, vocês vão clamar que Baal mande então ali fogo, e depois que vocês fizerem isso, então é a minha vez. E a palavra diz que os profetas de Baal e de Aserá então clamaram e gritaram para Baal, e gritaram e se machucaram. Tem uma palavra para isso que eu esqueci como é que chama aqui, quando você bate em você mesmo. Se alguém lembrar, fala aí que eu falo aqui. É isso, automutilação. E eles fizeram tudo isso e se cortaram e nada aconteceu, e sabemos disso, e já lemos isso, e você conhece essa história. E daí então chegou a vez de Elias. Elias falou: joga água aí nessa lenha aí toda. Mas antes disso, ele consertou o altar. Vamos fazer um parênteses aqui e um parênteses aqui, sair um pouquinho desta mensagem e vamos entrar aqui neste parênteses que eu fiz. Queridos, e eu falo para mim e divido com você, para nós nos achegarmos diante do Pai, o nosso altar precisa estar reformado, consertado e arrumado. Muitas vezes nosso altar não está arrumado, e nós estamos pedindo a Deus e clamando a Deus. Precisamos olhar para a nossa própria vida
e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, da minha vida, da sua vida, e consertar o altar, renovar o altar, arrumar o altar. E Elias então pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, arruma aquele altar. Agora saí desta aqui e voltei para esta aqui, arrumou o altar, botou o novilho lá, a lenha já estava lá. Ele falou: joga água agora, joga, queima, joga água aí. E jogaram água, e jogaram de novo, e jogaram de novo, e jogaram de novo. E a palavra diz que a água até escorreu, aquele corguinho assim, ó, de tanta água que tinha. 1 Reis 18:36 diz: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ele orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E então caiu fogo do céu, consumiu tudo que estava ali. E tem tradução da Bíblia que diz que o fogo lambeu até a água, ou seja, evaporou. Evaporou. Porque Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Ele não responde tudo do jeito que eu quero, sabemos disso. Ele responde do jeito que Ele quer, mas Deus nesse contexto fez. E caiu fogo do céu, e o fogo consumiu o holocausto, não sobrou madeira, nem pedra, nem água, tudo foi consumido, e o Senhor recebeu o sacrifício. E então Elias falou para o povo, e o povo adorou o Senhor, e Elias falou para o povo: então agora vamos pegar esses profetas aí, vamos levar aqui atrás desse negocinho aqui, ó, e vamos dar jeito neles. E foi o que a Bíblia diz que fizeram. E é neste contexto aqui, que aquela conversa que parecia ser de elevador, e que não foi, aconteceu. Conseguiu agora enxergar todo o contexto? Numa leitura pequena parece que foi assim: pastor Ageu, eu acho que vai chover, acho que vai mesmo. Pastor, é melhor eu ir embora rápido para casa, porque vai chover. Daqui a pouquinho vai estar chovendo. Mas tudo isso aqui aconteceu anteriormente, e Acabe tinha todo o conhecimento dessa situação. Acabe não discutiu com Elias. Acabe não falou, mas tem 3 anos que não chove. Acabe não falou, mas isso não vai acontecer. Acabe não falou nada disso. Acabe simplesmente arrumou o carrinho dele, um Corolla preto. Não sei porque vocês estão rindo. O Elinho não tem Corolla preto. E sabe por quê? Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Acabe era pecador? Sim. Acabe servia a Baal? Sim. Acabe servia a Será? Sim. Era meio que marionete, está certa a palavra, de Jezabel? Sim. Mas Acabe conhecia o Deus também Todo-Poderoso. O fato de não servir não significa que não conheça. Não significa que não conheça. O fato de não fazermos alguma coisa não significa que não temos conhecimento sobre aquilo que estamos ou não fazendo. Acabe conhecia. Acabe sabia que estava diante do profeta. Acabe sabia que estava diante de Deus. Acabe sabia. E ele tinha visto, pouco tempo atrás aqui, pouquinho minuto atrás aí, tudo aquilo que aconteceu ali naquele altar. Que o Senhor então fez tudo isso aí. E é nesse contexto que Elias diz para ele: vai chover, apressa-te, você vai tomar chuva. Pega teu carro, vai embora, vai para tua casa, vai comemorar o fim da seca aí, porque vai acontecer. Querido, tinha que ter um momento de fé. Quando Acabe recebe a palavra que não choveria e não teria orvalho, se você não vivenciar isso, você não sabe, porque não é algo de imediato. Elias está dizendo: não vai chover e não vai ter orvalho. Tá bom, eu ouvi isso aqui agora, mas não está chovendo, não tem orvalho. Mas passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 365,
E de novo começa a contagem, passa 1, passa 2, passa 3, 365, aí ele falou, pô, o negócio aqui está sério. E quando chega a palavra e diz, acabou. Ué, não tem chuva, não está chovendo agora, e o orvalho não voltou agora, mas ele sabia que tudo isso ia acontecer. Nós temos um Deus que age e mostra sinais da ação dele. Quando terminou o dilúvio, Gênesis capítulo 9, 16 e 17, Deus falando diz, toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna que eu fiz com todos os seres viventes que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, o arco-íris, é sinal da aliança que eu estabeleço entre mim e a forma de vida na terra. Não mais terá dilúvio, toda vez que aparecer lá. É sinal que Deus mostra para dizer, eu falei, eu vou cumprir e estou mostrando. Como aquele ditado, mata a cobra e mostra. Pouquinho a gente sabe isso? Como é que é o ditado? Mata a cobra e mostra o pau. Queridos, tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Acabe foi. Acabe começou a se preparar para ir. E Elias foi para onde? Para o Monte Carmelo. A Bíblia não conta que oração ele fez, que tipo de oração, não é que ele... A Bíblia não fala nada. A Bíblia diz que ele ajoelhou, que ele botou a cabeça entre o joelho lá embaixo, só isso. O que ele falou eu não sei, ele... E Deus não precisa da nossa fala. Mateus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, responde. Nós oramos e nós falamos audivelmente, podemos fazer isso, não tem nada errado quanto a isso. Oramos em pensamento, não tem nada errado quanto a isso. Quando Neemias foi diante do rei, ele fez uma oração, daqui relâmpago, torpedo rapidinho, zap. E Deus então acudiu ali Neemias. Não sei que tipo de oração Elias fez, não sei. Eu só sei que ele fez isso. Ele estava esperando um sinal de Deus. E ele fala para o moço dele assim, vai lá e olha, o que você está vendo? O moço olha uma vez e fala, vejo nada, céu azulzinho. Como é que é o ditado? Céu de brigadeiro, é isso? Tem isso? Bonito, tem nada. Elias fala, vai de novo, e ele vai de novo. Não tem nada. Mas na 7ª vez, porque Deus falou e Deus cumpre. O tempo é de Deus, não é nosso. A ação é de Deus, não é minha, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu desejo. E daí, esse moço diz o seguinte, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, da palma da mão de um homem. Eu quase que posso dizer, é insignificante o que tem, mas na mão de Deus, nada é insignificante. Na mão de Deus, o pouco transforma-se em muito. Deus falou, Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, um bordão, um pedaço de madeira. Na mão de Moisés, aquilo era uma vara, na mão de Deus, não era uma vara. E Deus fala, joga no chão, virou cobra, pega para o rabo, virou pau de novo. Deus nos dá 90% daquilo que ganhamos, e nós devolvemos 10%. Parece insignificante, mas na mão de Deus, isso é tudo. É nesses 10% que a igreja vai, igreja de modo geral, a nossa IEV vai, é nesses 10% que fazemos os projetos, porque é a bênção de Deus que cai sobre nós. Parece insignificante, mas é uma semente que você lança na terra e faz o quê? Dá fruto a 100 por 1. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era isso que Elias esperava. E ele fala, diz agora para Acabe,
embora. Se fosse lá na borda, ele ia falar para Acabe: pica a mula que está na hora. O que eu e você aprendemos com isto aqui? Com esse simples texto aqui, o que nós podemos tirar de lição? O que nós aprendemos? O que eu saio daqui com isso aqui? A primeira coisa, eu aprendo que eu posso viver pela fé nas promessas de Deus. Eu posso viver pela fé nas promessas de Deus. Não é uma fé infundada, mas é a fé naquilo que Deus falou que faria. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. É fé, eu posso crer nisso. Eu posso crer. Deus falou que é assim. Deus falou: eu mando um consolador para estar com você, comigo e você, o Espírito Santo comigo e com você. Não é uma fé infundada. Não é uma fé que eu vou subir lá de cima. Esse tempo aí nós estávamos pintando essa parede e uma escada lá em Ribão. Eu falei: subo nada. Quem subiu foi o Ivan, menino que trabalha na manutenção. Falei: Ivan, não dá bambeira na perna não? Ele falou: rapaz, não é uma fé que eu vou subir lá e vou falar assim, eu vou pular e nada vai me acontecer. Não é uma fé infundada, mas é uma fé naquilo que Deus falou que vai acontecer. Deus disse: vai chover. Deus disse: vai parar de chover, não vai ter orvalho. E não teve orvalho, e não teve chuva. E Deus disse: não mais destruirei o mundo com dilúvio. Não mais destrói com dilúvio. É fé naquilo que Deus falou. Ora, Elias, o tisbita em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor de Israel, não vai ter chuva, não vai ter nada nesse sentido. É isso que nós precisamos crer. Aprender que eu posso crer nas promessas do Pai. E eu pergunto: Deus tem promessa na tua vida? Nós podemos crer. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse, vai acontecer nesse sentido. Deus cumpre as palavras ou as promessas que Ele faz. Vamos fechando. Segunda coisa que eu posso aprender, só tem 3 que eu tirei aqui, tem muito mais, eu segurei 3 aqui. Com este contexto do Elias, ou de Elias, com esse contexto aqui, eu posso aprender que a fé em Deus me capacita a enfrentar os desafios com coragem. A fé em Deus não vai resolver tudo do jeito que eu quero, mas a fé me dá a coragem para poder passar por tudo isso. Deus fala para Elias: vai lá conversar com Acabe. Agora a nossa mente já abriu, agora você conhece esse contexto, você sabe que quando Elias encontrando com Acabe, significa: vou encontrar com alguém que quer me matar, vou encontrar com alguém que quer o meu mal, vou encontrar com alguém que é poderoso, vou encontrar com o rei, vou encontrar com tudo isso. Mas a fé em Deus deu coragem para Elias ir encontrar com Acabe. Deus era poderoso, porém invisível. E continua assim: Deus é poderoso, porém invisível. Acabe é visível, ou era, né? E poderoso. Acabe não amava Deus e declarou guerra contra isso. Acabe não admitiu que estava errado. Acabe não aprendeu nada com isso. Acabe nada aprendeu com a dor. A gente pode pensar em Faraó, e podemos pensar em Moisés. E Deus falando para Moisés: vai lá e fala para Faraó libertar o povo. Moisés não era um ilustre desconhecido. Moisés foi criado no palácio, sabia tudo de Faraó. Faraó sabia tudo dele. Era filho adotivo da filha, era conhecido e sabia o que ele fez, e ele deu área. E ele falou: agora eu vou ter de voltar e falar com Faraó. E aí é lógico que ele tentou escapar de todo jeito. Tentou escapar de todo jeito. Não vão acreditar em mim? Quem é o Senhor? Como é que eu vou falar lá? Mas quem é o Senhor?
E Deus fala, diz que o eu sou te falou isso, mas não vão acreditar em mim. Não, e aí tem a prova lá do pedaço de pau. Mas, e aí ele foi tentando, até que ele falou, eu sou gago, eu não consigo falar, tem língua pesada. E Deus falou, mas eu posso consertar a tua língua agora aí, tua boca, tranquilamente. Aí ele não tinha jeito, ele falou assim, manda outro. Manda outro. E aí Arão está vindo, Deus falou, então Arão vai ser o porta-voz, mas você vai. Até parece isso aqui. Mas ele teve coragem de ir. Moisés teve coragem, Elias teve coragem. Eu penso em Davi enfrentando Golias. Sabia do tamanho do homem, sabia que era um guerreiro, sabia que era alguém experimentado em guerra, sabia todo esse contexto. Mas ele tinha fé em Deus, ele teve coragem para poder ir, nesse caso, e ele foi. Queridos, nós precisamos ter coragem, a fé nos capacita a ter coragem, não é resolver as coisas do meu jeito, a fé em Deus não é irrevogável, mas ela me nutre de coragem, coragem para admitir a minha fraqueza e a minha limitação. Precisamos ter coragem para falar, isso eu não sei fazer, isso eu não dou conta de fazer, isso eu não tenho facilidade para fazer, mas eu sei que Deus pode me ajudar, eu sei que outros podem me ajudar. Coragem para admitir que nós precisamos de Deus, coragem para admitir que nós precisamos do outro. Eu não posso ser egocêntrico, eu preciso do outro, eu preciso falar para o outro, eu preciso de você, me ajuda a fazer, tem coisas que eu não sei fazer, muitas eu não sei. Tem coisas que Deus deu graça e a gente faz. Deus deu graça para estar pregando, Deus deu graça para falar 40 minutos, você põe o microfone na mão de uma pessoa que é habilidoso para um monte de coisa, nem um minuto ele consegue falar aqui. Cada um tem que saber a habilidade e o dom que Deus deu. Mas eu preciso ter coragem para falar, eu sou ruim nisso. Eu costumo falar claramente, não tenho vergonha das minhas coisas. Eu sou desconectado com o caminho, mesmo com o GPS, eu entro na rua errada, dá um trabalho para o GPS. O GPS fica doidinho comigo. Daí eu falo, Clóvis, você conhece melhor lá, vamos comigo lá em São Paulo? Tem que ter coragem para falar, eu preciso de você, mano. A fé nos dá coragem. A fé nos dá coragem para passar por uma enfermidade pesada, e às vezes não há cura. Paulo orou pedindo a Deus para ser curado por 3 vezes, Deus falou, a minha graça te basta, mas não vou curar. Um dia no céu a gente pode perguntar por que não curou, não sei, mas a fé em Deus me dá coragem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A fé me dá coragem para suportar o peso, muitas vezes, de uma coisa difícil que a gente está enfrentando nesse sentido. Então eu aprendo, para nós fecharmos, com Elias, que eu posso viver pela fé em Deus, eu aprendo que a fé me dá coragem, e eu aprendo que eu posso confiar nas promessas de Deus na minha vida. E que nós como igreja, você como família, você pode confiar que Deus é um Deus presente da tua vida. Vai responder as suas orações do jeito que você quer? Talvez não. Talvez não. Vai facilitar a vida? Talvez não. Mas vai estar com você quando você está passando pelos momentos pesados? Vai. Aí o Senhor faz. Aí o Senhor leva. Aí o Senhor cuida. Muitas vezes temos medo. Eu fico pensando, por exemplo, quando Pedro foi caminhar com Jesus nas águas, e de repente ele teve medo do vento, e começou a afundar, ele gritou, Senhor, estou afundando, salva-me. Jesus estava ali. O próprio Elias, quando Jezabel falou, vou cortar teu pescoço, Elias fugiu, teve medo. Mas Elias teve fé suficiente para saber que mesmo com medo Deus iria cuidar dele, e Deus fez isso. E ele está lá naquela caverna e Deus fala, o que você está fazendo aí?
rapaz, você está fazendo aí, você não sai daí. E aí então ele vai e unge 2 reis, e unge e chama Eliseu, e unge Eliseu, e Deus o leva numa carruagem de fogo. Podemos ter medo? Às vezes temos. Mas a fé em Deus me capacita com coragem para passar o meu medo, e o Senhor então me abençoa dentro deste contexto. Eu estou encerrando e queria estar orando com você, orando comigo e com você, orando conosco. Talvez nessa manhã você esteja vivendo algum desafio. Talvez nesse momento que você que me ouve pela internet, de manhã, de tarde, de noite, em outro contexto, você esteja passando por um desafio grande. Talvez você precisa superar uma seca, entre aspas, na tua vida. Talvez você esteja passando por um momento de seca. Não seca de verdade de água, mas por um momento de sequidão. Talvez você esteja precisando ir ao encontro, vamos pensar, de um Faraó, de um Golias, de um Acabe, sabendo que você vai encontrar, enfrentar. Mas em Deus nós podemos colocar a nossa esperança e confiança. Em Deus nós podemos esperar o fim da seca. Em Deus nós podemos esperar que uma pequena mão, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem possa se formar na tua vida, e a bênção do Senhor vai chegar lá. Em Deus nós podemos esperar que essa chuva forte chegue na nossa vida. Simbolicamente, eu quero te convidar a subir o Monte Carmelo agora. Ou seja, eu quero te convidar a chegar na presença de Jesus e apresentar a Ele os seus Acabes, os seus Faraós, os seus Golias, a sua seca. Fala: Senhor, eu estou enfrentando isso, Senhor, é isso que me, digamos assim, me preocupa, mas eu quero te convidar a olhar no horizonte, sabendo que é Deus que manda uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que essa nuvem o céu escurece, que essa nuvem tem trovão, que essa nuvem tem raio, e que um aguaceiro cai, porque é Deus que coordena todas as nossas coisas. Eu queria te convidar a orar. Romeica, temos mais um louvor? Muito bem. Eu queria te convidar nesse momento, assentado como você está mesmo, que você pudesse agora preocupar-se com você. Eu não estou dizendo que você estava preocupado com quem está do lado, não é isso, mas foca em você agora. Fecha seus olhos no sentido de que nada vai tirar a tua atenção. Eu sempre fui intrigado por que a gente fecha o olho para a gente orar. Não tem nada de misticismo nisso. Você pode orar com o olho aberto, fechado, um fechado, outro aberto, não tem problema nenhum. É que quando eu fecho meus olhos, como é que eu vou falar aqui? Eu saio do contexto que eu estou do lado, parece que eu fico sozinho comigo mesmo e Deus. Eu me concentro, é isso que eu estou dizendo. Então fecha seus olhos e fale com Deus agora. Qual é essa nuvem que você espera na tua vida? Ela pode ser pequena agora, mas na mão de Deus ela é grande. Qual é o Acabe que você vai enfrentar? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Qual é o contexto que você está vivendo e que te atormenta de alguma maneira? Mas eu quero dizer para você, existe uma nuvem. Ela pode ser pequena, mas ela se transforma em grande na mão do Senhor. E ela vai te abençoar.